1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Todos os irmãos acharam? 1 Reis 19. O versículo 1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes prover, se amanhã, a estas horas, não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Versículo 3: Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor e tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, aonde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: Que fazes aqui, Elias? Até aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós queremos pedir a direção do Teu Espírito Santo a respeito dessa palavra. Que o Senhor possa falar conosco, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, que seja repreendido tudo aquilo que vem ao contrário à Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, nós já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Elias, ele é considerado um dos profetas maiores, os profetas que passou pela terra, um grande homem de Deus. Quando nós chegamos aqui no capítulo 19 de 1 Reis, nós vemos Elias passando por uma aflição grande. Mas só que nós temos que voltar um pouco atrás para saber o porquê que ele está passando por isso. No capítulo 18 você vai ver que ele desafia alguns profetas, por sinal 850 profetas, 450 de Baal e 400 profetas do poste ídolo. Desafia, zomba da cara deles, porque eles clamam ao Deus que não responde. E Elias clama a Deus e Deus responde com fogo. E a Bíblia diz que os profetas foram mortos à espada. O que eu quero dizer para nós nessa noite? Em pouco tempo, é sempre depois de uma vitória, é sempre depois de uma euforia, que vem a maior luta da nossa vida, talvez. Você pode parar e analisar a tua vida, talvez como está hoje. Talvez você esteja aqui alegre e feliz, cantando, glorificando a Deus. Talvez você não tenha um motivo para entrar numa caverna ou desapontar. Mas você pode ter certeza que virá dias sobre a nossa vida. E geralmente é depois de uma grande vitória. É geralmente depois de um grande culto, de uma grande palavra, de um grande testemunho, que o inimigo vai investir contra a nossa vida. O que eu quero dizer para nós aqui essa noite é que nem o próprio Cristo comemorou a vitória. Quando as pessoas no ministério são consagradas a pastores, a obreiros,
Quando se leva uma pessoa ao ministério e traz ele no altar e põe as mãos sobre ele e determina sobre a vida daquela pessoa o ministério pastoral, evangelista, diácono, é comum hoje acabar-se o culto e descer para a churrascaria ou para a pizzaria ou se reunir numa família e comer para comemorar aquela consagração. Nem Jesus, quando teve a sua promoção no ministério, que você pensa que Jesus ele foi insubmisso ao líder que estava na igreja, não foi. E tem muita gente insubmissa ao líder da igreja. Não respeita o pastor, não respeita a liderança e querem ser abençoados. Jesus, quando estava nessa terra, chegou alguns discípulos para ele e disse: quem nós devemos seguir? João ou o Senhor? Ele disse: siga João, a palavra está com ele, siga ele. Mas quando João morre, chega-se a notícia a Jesus, termina-se o ministério de João Batista, inicia o ministério de Jesus. Alguém chega para ele e diz: Jesus, João morreu. Sabe o que Jesus vai fazer? Ele não comemora, ele sobe o monte e vai orar. Porque ele sabia que ele estava para enfrentar a maior provação da sua vida. Era um momento para muitos, talvez de alegria, glória a Deus, agora Jesus que vai exercitar o ministério, mas ele foi sábio e foi para o monte orar. Sempre depois de uma vitória, dobre a sua oração. Sempre depois de uma luta vencida, redobre a sua atenção para com as coisas de Deus. Porque o inimigo não é feliz em ver você testemunhando que Deus te abençoou. O inimigo não é feliz vendo que você derrotou Satanás, derrotou os demônios dele aqui na terra. Ele vai colocar uma pedra talvez um pouco maior para você cair. E aí está a falha, nós comemoramos. Nós estamos numa guerra travada, irmão, no reino espiritual. Pessoas testemunharam aqui na igreja e não estão aqui mais. Pessoas que chegaram aqui e ouviram uma palavra e Deus abençoou a vida delas, e ela disse glória a Deus, porque Deus abriu a porta, Deus curou, Deus fez isso, mas deixaram de vigiar, deixaram de orar um pouco mais, sabendo que o inimigo não vai ficar feliz quando nós somos vitoriosos aqui. Quantas pessoas você conhece que são ricas em testemunhos, mas elas estão falidas ministerialmente, falidas espiritualmente? É porque no momento que era para orar, foram comemorar. No momento que era para jejuar, foram comer pizza e carne na churrascaria. Elias é um bom exemplo para nós, um grande profeta de Deus, que agora está passando por um momento no seu ministério de incerteza, dúvidas. A incerteza de quem ele é, de quem é a família dele, de quem é o chamado sobre a vida dele. Ele perdeu isso quando ele recebeu uma ameaça de uma mulher. Ele enfrentou 850 homens que oravam a Satanás, destruiu todos eles com uma oração. E agora uma mulher chamada Jezabel lança uma palavra no coração dele: eu vou te matar nesta hora. Amanhã, nesta hora você vai estar morto. Como você fez com os profetas, eu vou fazer com você. E a Bíblia diz: e temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Temendo, pois, Elias, sempre depois de uma grande luta, uma grande vitória, sempre vai vir algo sobre a nossa vida: o temor, a incerteza do amanhã. Mas é nessa hora que você tem que se apegar a Deus. É nessa hora que você tem que confiar a Ele. Não é simplesmente na hora que Ele abre o céu, rasga o céu e derrama fogo que Ele está com você. Você tem que entender uma coisa: que Ele está no momento da aflição também. Ele está quando o inimigo se levanta. Ele está quando todo mundo te abandona. Ele está quando o pastor não te visita. Ele te visita. Você tem que entender isso. Elias temeu. Entrou numa crise que hoje, se for pregada em outra igreja, em outro ministério, eles se assustam. Existem muitos crentes com depressão, com angústia. Por que tem a depressão? Porque a incerteza do amanhã. As contas não chegam, as
lutas vêm, batem na nossa porta, e às vezes ela nem avisa que entrar para dentro da nossa casa. Mas é nessa hora que você tem que entender uma coisa: Deus está com você. Deus cuida da tua vida, Deus cuida da tua família. Elias, eu não sei o que aconteceu nesse momento, ele perdeu essa noção que Deus estaria com ele, seja no vale ou seja no monte. Primeira coisa que ele faz, ele abandona todo mundo. Elias tinha um moço que andava com ele, Elias tinha companhia para orar com ele. Mas eu não sei o que aconteceu na vida de Elias, que ele perceba. E a Bíblia diz que ali ele deixou o seu moço. Primeira lição que nós temos que ter: você tem que contar com seus amigos ainda aqui nessa terra. Sozinho você não vai conseguir. Ainda tem pessoas que podem ir na sua casa, ou você ir na casa de alguém para orar com você. Ainda tem pessoas que você não tem que abandonar no campo porque as outras te abandonaram. Ainda existem pessoas que querem estar do teu lado para o teu bem. É claro que existem pessoas que estão do nosso lado, que querem ver nós cairmos. Quer ver você cair, quer ver você triste, cabisbaixo. Mas ainda existe moço, que às vezes nós estamos abandonando pessoas que estão do nosso lado, que pode orar por nós, caminhar junto conosco, chorar junto com a gente. Por isso a igreja, por isso essa comunhão. A Bíblia diz: com bom e suave é que os irmãos vivam em união. Porque no momento de luta, eu tenho um conselho para te dar, a irmã Rosa tem um conselho para me dar. Mas não! O temor bate tanto que você já não confia mais em ninguém. Todo mundo que está ao teu redor talvez não serve para o seu problema, mas existe pessoas que te amam. Existem homens que estão com o joelho dobrado no chão, mesmo que você não acredite, estão orando pela tua vida, estão intercedendo pela sua família. Ah, eu já não acredito em mais ninguém, eu já não acredito mais nos meus parentes, porque me abandonou. Elias estava com esse sentimento e ele começou a abandonar as pessoas também. Lá em Berseba ele deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Diz a Bíblia, ele mesmo, por si próprio, ele foi para o deserto. Tem vezes que você mesmo se põe no deserto. O deserto não é para você, o deserto não é para mim. Mas tem momento que nós nos pomos nele. Para não ir para o deserto, tem que confiar em Deus. E diz a Bíblia, ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Caminho de um dia de a pé. Andou um dia inteiro. A Bíblia diz que ele cansou e se deitou debaixo de um pé de zimbro. E quando ele deita debaixo do pé de zimbro, ele pede a morte. Eu não sei se você já passou por um momento assim na tua vida. Eu já. Por isso eu não bato no peito quando vem uma vitória. Eu continuo orando. Quando Deus nos dá algo, glorificado seja Deus, nós testemunhamos, mas continuamos buscando. Que eu entendo que a Bíblia diz que vai voltar. O inimigo vai rodear a casa, e se encontrar ela vazia, ele vai entrar. Ele vai até o deserto, caminha de um dia, deita debaixo do pé de zimbro e pede a morte. Tem alguém aqui essa noite que já pediu a morte? Será que é só eu? Será que é só eu que passei por um momento de angústia na minha vida? Eu já disse isso aqui. A minha esposa foi talvez a única vez que ela viu eu chorar. E eu disse assim para Deus: Deus, prepara um esposo para minha esposa e me leva. Sabe por que eu disse isso? Porque eu não tinha certeza do futuro. Eu não tinha certeza do que Deus poderia fazer através da minha vida ou para mim. O que eu posso dizer para você essa noite? Não temas. Não temas se tudo está escuro, se tudo está difícil, se as pessoas que você mais amava te abandonou, se as pessoas que você confiava te apunhalaram pelas costas. Não temas, Deus está com você. Até mesmo se você já dobrou o seu joelho e disse: Deus, não vale a pena viver desse jeito. Talvez você disse com Elias: basta, toma agora, Senhor, a minha alma.
Eu não sou melhor do que meus pais. Deus quer tirar a gente dessa situação. Deus quer tirar pessoas que a casca está rindo, o exterior está bonito, está bem vestido, mas Deus está sondando o teu coração e sabe onde você está. Ele sabe que você já não aguenta mais. Ele sabe quando ninguém está te ouvindo. Ele te ouve quando você só sussurra. Deus, até quando? Eu não vou aguentar mais. Eu não vou suportar. Eu não vou passar. Será que vai ser tudo de novo na minha vida? Ele te ouviu. Ele te trouxe aqui para dizer para você que esse deserto ele te tira. Ele não tem um projeto para você morar no deserto. Ele não tem um projeto para você construir sua casa no deserto. Por isso ele enviou um anjo. Só que antes de ele enviar um anjo, diz a Bíblia que Elias deitou e dormiu. Há descanso para você no meio da luta. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Tem proteção nessa luta. Tem zimbro. Mesmo que é quase impossível um pé de zimbro no meio do deserto, mesmo que seja extremo um pé de zimbro no meio do deserto, mas Deus tem. Quando eu lembro de um pé de zimbro no meio do deserto, eu lembro do nosso mestre Jesus quando estava aqui nessa terra, aonde aquela multidão que comia pão e peixe com ele, muitos receberam milagre. Quando Pilatos diz o que vocês querem, aquela própria multidão diz assim: solte Barrabás e crucifique-o. Solte Barrabás e crucifique-o. Logo em seguida Jesus é açoitado. Os seus discípulos se dispersam, porque a Bíblia disse: fere-se o pastor e as ovelhas se dispersam. Ele olha para o seu lado esquerdo, para o seu lado direito e não vê ninguém. Pega-se ele, chicoteia as costas dele, seu peito, coloca uma cruz pesada nas costas dele. Ele começa a subir aquele monte. E ele sabia que ele tinha chegado lá em cima. Mas em determinada hora da caminhada, Jesus cansa. A carne dói, tudo dói. E a Bíblia diz que um certo sirineu chegou para ajudar. Zimbro no meio do deserto. Socorro quando ninguém vai te ajudar. Socorro quando a igreja, os discípulos não te ajudam. Deus manda socorro na onde você estiver. Deus manda um descanso. Aquele jovem pega a cruz junto com Jesus e leva até lá em cima com ele. Mesmo que as pessoas físicas não batam na porta da tua casa, mesmo que o pastor não vá, mesmo que você não venha, mesmo que teu parente não veja, mesmo que pessoas físicas não apareçam na porta da tua casa para te ajudar, Ele envia o Espírito Santo e Ele te consola. Ele faz você carregar essa cruz, que você talvez entrou aqui pensando em jogar ela fora. A cruz vai te servir para algo lá na frente. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que o anjo tocou e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras de brasa, uma botija de água, comeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobre modo ainda longo. Talvez você entrou aqui e está ouvindo essa mensagem. Deus, o caminho está longo, está difícil. Eu vim aqui para dizer para você que ainda tem muita coisa ainda para acontecer. O caminho é muito longo, Letícia. Não é hora de desistir, não é hora de parar, é hora de temer. A incerteza do amanhã faz a gente temer. Aí pode alguém dizer: o pastor está com temor, está com medo, não vou seguir mais não. Elias temeu, Jesus temeu, Jó temeu, Pedro temeu,
Paulo temeu. Todos os homens de Deus passaram por um momento de temor em suas vidas. Todo homem de Deus, seja pastor ou obreiro ou membro da igreja, vai passar por um momento de temor. Mas nesse momento, você tem que lembrar quem é Ele na tua vida. Você tem que entender que você pode estar num deserto e não é para estar, porque você próprio foi para lá. Mas você tem que entender que Ele vai mandar o anjo para tocar em você, vai te alimentar no deserto, vai cuidar da tua vida no deserto e vai te animar dizendo: ainda tem mais uma caminhada ainda para você. Que a incerteza coloca uma barreira e a gente pensa que a nossa história acabou. Será que eu vou casar? Não vou. Será que eu vou ter uma família? Eu acho que não. Será que a igreja vai ter muita gente? Eu acho que não. É a barreira da incerteza. Será que vai ter? Será que domingo que vem essas cadeiras vão estar cheias? É incerteza. E vem o temor por causa disso. Mas nós temos que acreditar que Ele está conosco. Nós temos que acreditar que no meio do deserto Ele prepara comida, Ele envia o anjo, e a gente olha para toda a situação da nossa vida, em qualquer área da sua vida emocional, financeira, aqui no ministério, na igreja, Ele está dizendo: ei, tem um caminho muito longo ainda para percorrer. Não sei se é aqui ou se é lá, mas ainda tem um caminho muito longo para correr, André. Na sua família, você está prestes a desistir de alguém da oração? Deus está dizendo: ainda tem um caminho muito longo para essa vida. Continue orando, continue buscando por Ele, continue buscando por ela. Você ainda vai caminhar muito ainda orando. Anima, levanta a tua cabeça. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu com a força daquela comida. Caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, deserto, pé de zimbro, sustentado por anjo, e agora uma caverna. Quando eu lembro de caverna, eu lembro quando o próprio Davi entrou numa caverna e Deus mandou pessoas para ajudar. Vou dizer uma coisa para você: vai aparecer alguém no teu caminho para te ajudar, mas quando você olhar para a estrutura, você vai se assustar. Mas essa pessoa, o que vai dar a entender em você é que você vai ter que ajudar ela, mas não é. A Bíblia diz que quando Davi se reuniu dentro de uma caverna chamada Adulão, apareceu todos os endividados daquela terra, todos os perturbados de espírito, amargurados, e Davi se tornou o guia deles. Sabe por quê? Davi soube trabalhar com aquilo que ele tinha naquela hora. E às vezes nós esperamos o recurso de alguém que tem muito dinheiro, e às vezes vai vir de alguém que vai tirar do que não tem para te dar. Você possa receber isso como uma profecia sobre a tua vida. Às vezes nós pensamos que aquela pessoa vai te ajudar. Pastor fulano de tal vai lá na minha casa e vai me ajudar financeiramente. Às vezes aparece alguém que você, olhando para ela, você fala: eu tenho que ajudar. Mas é essa pessoa que Deus levanta. Por quê? Ele não age como um homem age. Ele é soberano nas suas decisões. Ele, se ele quiser falar com um homem, ele usa até um jumento. Ele, se ele quiser pagar as contas, ele manda o seu discípulo ir lá no rio lançar a vara, puxar um peixe e ter moeda dentro. O recurso vem de onde você menos espera. Hoje, meditando nessa palavra agora, nesse momento, você está cheio de incerteza como eu. Mas o mais interessante é que a palavra profética de Deus é no reino espiritual. Eu não preciso de ver, só creio. Eu não preciso de ter ela manifestada aqui em mim. O que importa é ela sair da boca de Deus e não torna para lá antes que cumpra, porque ela veio. Deus sabe com quem está falando aqui essa noite. Talvez você esteja com uma incerteza dentro de uma caverna. Deus vai te tirar de dentro dela. Deus vai tirar você dessa incerteza. Elias, o que você está fazendo aí? Não é aí. Eu vou perguntar para a irmã Rosa: irmã Rosa, o que a senhora está fazendo aí? André, o que você está fazendo aí? Só que Deus não faz isso. Deus não olha lá do céu e fala: o que você está fazendo aí? Deus olha para Elias e fala: o que você está fazendo aqui? Como é gostoso ler a Bíblia, irmão. Como é gostoso você pegar um versículo
versículo dele que você já leu tantas vezes, e você parar e rabiscar ele como eu rabisquei na minha Bíblia e tentar entender. Deus está no seu trono dos céus. Ele não enviou uma palavra para Elias. O que você está fazendo aí, Elias? Ele aparece para Elias e diz assim: o que você está fazendo aqui? O que é isso, pastor? Alguém está entendendo? Ele está junto com você. Você não está vendo, mas ele está junto. Certa vez os discípulos estavam voltando para sua casa, cabisbaixo, triste, porque tinha acontecido algo muito triste. Jesus tinha morrido e não havia ressuscitado ainda. E de repente eles estão caminhando, cabeça baixa. Chega um e fica ombro a ombro com eles e pergunta para eles: o que vocês estão comentando entre vocês? Por que vocês estão falando? O que vocês estão falando? Eu quero saber. E o discípulo: só você é estrangeiro aqui? Jesus poderia responder: não sou dessa terra mesmo. Mas Jesus ficou quieto, continuou caminhando com eles. Ele disse: se você é estrangeiro aqui, você não soube o que aconteceu com Cristo, o grande profeta. Ele ia ressuscitar, nós crimos, e agora não ressuscitou. Nós temos a incerteza se ele era ou não era. E a Bíblia diz que Jesus caminhando com eles, e eles não perceberam. Só perceberam a hora que ele partiu o pão. Jesus foi embora. Não sei se atravessou a parede ou a porta, e um olhou para o outro. Ali era um casal de discípulos. Um olhou para o outro e falou assim: porventura não te ardia o coração quando pelo caminho ele falava da palavra? Era ele. Ele esteve aqui conosco e nós não percebemos. Sabe quando você dobra o teu joelho na tua casa e fala: Deus, eu estou sozinho. Ele não vai responder: o que você está fazendo aí? Ele está pertinho de você dizendo: o que você está fazendo aqui? Deus está junto conosco nessa luta. Essa luta que você tem enfrentado, você não enfrenta sozinho. Ele está com você. Mesmo que você olhe para a direita e para a esquerda, não veja Ele, mas Ele está ali. Ele está junto. O que fazes aqui, Elias? Sabe o que é mais interessante? Deus enviou o anjo, mandou comida, mas aqui o próprio Deus manifestou em forma de palavra e desceu. É como se você estiver prostrado no chão, caro no pó, decepcionado, triste, e Jesus sentado do teu lado. Ô Letícia, o que você está fazendo aqui, minha filha? Ué, tem alguém aqui comigo? Pensei que eu estava sozinha. É isso que Deus está falando conosco essa noite. É isso que Deus está falando comigo e com você essa noite. Você não está sozinho. Mesmo que você chore dizendo que te abandonaram, mesmo que você olhe para um deserto, para o lado direito e para o lado esquerdo, você não está sozinho. Deus está junto com você. Pregando agora, a gente medita pouco para pregar. Agora eu entendo porque que muitos estão aqui. Porque para muitos, Deus não pode dizer: o que você está fazendo aqui? Para muitos, Deus não pode dizer: André, porque Ele não está junto. Ele não tem parte com o pecado. Ele está com os fiéis da terra e não abre mão. Diz o livro de Salmos: meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Para muitos, Deus não pode dizer: estou aqui com você, até que eles voltem. O livro de Malaquias, se eu não me engano, diz assim: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Enquanto as pessoas não tornarem para Cristo, Cristo não vai. Nós que temos que tornar. Por isso às vezes Ele separa pessoas, e às vezes nós como obreiro: mas cadeira vazia na igreja. É porque Ele separa, para dizer somente talvez para nós que estamos aqui. Pessoas têm pagado preço